Olá, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é especialmente para os meus colegas de curso de padeiro: Aline, Aurélio, Grace, Mércia, Dona Dulce, Dona Rita, Paulo, Lohane e Riquel. O passo a passo bem detalhado para quem não foi ao curso nesse dia ou para quem não lembra como fazer. Vamos precisar de farinha de trigo sem fermento, leite em pó, açúcar, água, manteiga, fermento biológico seco, sal e ovos. Vamos começar fazendo a esponja e para isso vamos usar todo o fermento da receita. Aqui eu vou colocar umas 3 colheres de sopa de farinha de trigo, mas dá certo com mais ou com menos. E eu vou colocar também um pouco de água até dar o ponto. O ponto pode ser tanto mais firmezinha como mais molinha, também dá certo. E se caso vocês quiserem fazer com toda a água aqui da receita, é só vocês colocar mais farinha de trigo e também dá super certo. E então não tem segredo, é só misturar tudo muito bem. E essa misturinha ela vai ter que crescer, então eu vou cobrir e vou deixar descansar por 10 a 15 minutos aproximadamente. Depois que a esponja crescer, que ela desenvolver, nós vamos seguir para a segunda etapa da nossa receita, que é fazer a massa. Eu já estou com a farinha de trigo aqui no bol da batedeira, adicionei o leite em pó, vou colocar o sal também e o açúcar. Ou seja, começo misturando os ingredientes secos. Depois de estar tudo bem misturado, eu faço um buraco aqui no centro da farinha de trigo e nesse buraco é onde eu vou acrescentar os meus ingredientes líquidos. Eu vou começar colocando aqui um pouco de água. O ovo. Na receita pede 50 gramas de ovos, mas vocês podem usar um ovo que também dá certo. É porque tem ovo que pesa mais e outros menos. Então depois de colocar a minha água e o ovo, eu vou colocar a minha esponja e vou começar misturando apenas aqui no meio. Vou começar a misturar para dissolver essa esponja. Então, depois de misturar tudo muito bem no meio, eu misturo tudo. É bom sempre fazer isso para evitar levar para bater e essa farinha de trigo começar a voar tudo. Agora eu vou bater em velocidade baixa até incorporar tudo. E aqui, depois que vocês baterem, que incorporar tudo, vocês já verifiquem se a massa já está bem hidratada, se ela ainda está dura. No meu caso aqui, eu percebi que precisava de um pouco mais de água, mas eu vou seguir a receita exatamente igual. E se caso eu precisar de mais água, eu vou adicionar mais na frente, porque agora eu vou começar a colocar a minha manteiga. A manteiga também tem a função de hidratar também a farinha. Então eu vou colocando, vou deixando agregar. Olha só, aqui eu já percebo que a batedeira também está com dificuldade de bater essa massa. Então eu vou aproveitar e vou desligar, vou dar uma olhadinha. E eu tô percebendo sim que ela está dura. Então já coloquei aqui mais 30 gramas de água. E vou sempre colocando aos poucos. Na receita pede 200 gramas de água, mas como eu percebi que a minha massa ainda estava dura, então eu coloquei mais 30 gramas. Então no total de líquido foi 230 gramas. E agora eu vou bater essa massa até atingir o ponto zero. E um segredo para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, que não sabem e tem medo de bater demais a massa, é sempre estar verificando
dá uma pausa na batedeira e dá uma olhadinha. Mas um segredo muito importante é vocês olharem se a massa já juntou aqui no gancho. Quando juntar, provavelmente essa massa já deu o ponto véu. Eu vou verificar se deu ponto véu, então eu pego um pedaço da massa, faço uma bolinha e vou abrindo ela, esticando. Quando eu perceber que ela está com essa transparência aqui, esse é o famoso ponto véu. Então, depois que a massa chegar ao ponto véu, eu vou fazer uma bola, ou seja, vou bolear, vou cobrir e vou deixar descansar por uns 25 minutos aproximadamente, ou até que essa massa desenvolva. Agora eu vou pesar essa massa, vou ver o total de massa e eu vou fazer a soma da minha forma. Eu vou deixar a quantidade certinha aqui para vocês, mas aqui eu vou estar pesando. E no meu caso, o meu pão, a massa inteira deu 806 gramas. E eu vou fazer um pãozinho pequeno. Vou fazer um inteiro na forma de pão de forma e vou fazer um pequenininho. Esse pequenininho é que é a sobra da massa. Se eu tivesse uma forma maior, eu poderia estar fazendo com a massa inteira. E olha só, para mim fazer o meu pão pequenininho, vou fazer um redondinho mesmo. Então, vou só bolear, vou deixar ele bem redondinho, vou cobrir e vou deixar ele crescer até dobrar de tamanho. Como eu tive que cortar a minha massa, então ela acabou saindo do formato. Eu gosto sempre de fazer uma bolinha para facilitar abrir aqui com o rolo. Então, eu faço essa bolinha, depois começo a abrir essa massa com a ponta dos dedos. E agora eu vou usar um rolo para abrir essa massa no formato retangular. Cada vez que eu for abrindo, eu vou sempre dando uma ajeitadinha. Vejam que eu não coloquei nem óleo nem farinha de trigo aqui na bancada, pois essa massa é maravilhosa. Mas se houver necessidade, vocês podem optar por um dos dois. Agora eu começo a enrolar essa massa, tipo um rocambole, mas a cada dobra eu vou selando bem para não abrir. Vocês podem fazer conforme estou fazendo, ou pode usar também a pontinha dos dedos para fechar. O importante é que feche bem. Eu já estou com a minha forma está untada com um pouquinho de óleo, mas é bem pouquinho mesmo. Agora eu vou ajeitando meu pãozinho, vou medindo para ver se está do tamanho da forma que eu vou usar. Eu vou deixar a medida certinha da forma que eu estou usando. Depois de colocar na forma, agora é só cobrir e deixar o pão descansar até dobrar de tamanho. Ele vai chegar bem quase no topo, mas não precisa deixar ele crescer até o topo, porque ele vai crescer esse restante no forno. E enquanto o pão está descansando, vocês aproveitam para fazer a receitinha do crumble, que está no final do vídeo, tá? Porque esse crumble, ele vai em cima do pão. Depois que o pão já dobrou de tamanho, eu vou pincelar o erguioche por cima, que é o ovo inteiro ligeiramente batido. E eu vou pincelar bastante, porque depois, por cima aqui, eu vou colocar o nosso crumble. E olha só, esse é o segredo desse pão, essa farofinha, o crumble. Ele estava na geladeira até o momento de usar. E agora é só polvilhar aqui por cima até cobrir todo esse pão. E depois levar ao forno pré-aquecido, 180 a 200 graus. E assar até que ele fique bem douradinho. O restante que sobrar, vocês podem cobrir e levar para a geladeira. E para usar, é só vocês colocarem numa forma e levar ao forno até ficar bem douradinho. E aí vocês podem estar usando no sorvete, fica uma delícia. E aqui o pão já assou, olha só como ele fica lindo. Assim que sai do forno, vocês retirem imediatamente da forma. Usem uma faquinha para ir soltando assim nas laterais de todo o pão.
e depois é só virar em uma grade de resfriamento. Deixe esse pão esfriar completamente para depois cortar. E é claro que eu vou cortar para vocês verem o resultado. Esse pão ele faz essa sujeirinha mesmo, mas o que eu tenho para falar para vocês é que ele é maravilhoso. Essa farofinha que vai por cima é o diferencial, deixa ele muito saboroso. Eu espero que vocês gostem e agora eu vou ensinar para vocês como fazer o crumble. Nós vamos precisar de farinha de trigo, açúcar, manteiga bem gelada, cravo em pó a gosto e canela em pó também a gosto. Para triturar o cravo, eu coloquei ele num paninho de prato bem limpinho e depois comecei a dar batidas nele com o rolo, até triturar bem. O processo é bem simples, é só misturar tudo e ele é bem simples de fazer. O único segredo é que a manteiga tem que estar bem gelada. E é só misturar tudo. E para desmanchar a manteiga, é só ir colocando farinha de trigo assim nela e desmanchando com a pontinha dos dedos.